contar bastidores da conversa de ontem com a Rima Assis na Barra Funda, né? Para quem não sabe, então, ontem teve uma conversa com o novo presidente de São Paulo, tem até uma foto que a gente vai colocar aí, né? Que ele ontem atendeu jornalistas no CT, estava ali justamente, então, prevista essa conversa, não foi uma entrevista coletiva, não foi nada em on, mas é aquele famoso off que você pode passar algumas coisas, né? O Assis, então, ele falou muitas coisas, ele foi, assim, perguntado, acho que foram mais de 20 perguntas que foram feitas ali, foi uma roda de conversa, juntou coisa, né? Ficou sendo perguntado, era perguntado por caras da imprensa, né? Eu, Eduardo Afonso, Raí Monteiro, Kaique Silva, Priscila Senhorais, todo o pessoal aí da imprensa fez a sua pergunta aí para o Rima Assis. Alguns pontos, né, de cabeça e também com algumas anotações aqui que ele falou. Ele foi perguntado, acho que foi pelo Kaique Silva, sobre o processo eleitoral. Ele falou que ele não quer mexer com política mais, porque ele falou que não aguenta mais a parte política, que já foi um processo muito político nos últimos dias, que ele não vai sair candidato no final do ano, ele nem poderia pelo estatuto, né? Não vai sair candidato aí para próximo, enfim, ciclo eleitoral, né? Então não vai ter candidatura o Assis, não vai lançar ninguém, até onde ele falou, não quer pensar em parte política. Ele falou também que, de certa forma, ele ficou aliviado de não ter participado tão diretamente da gestão Casares, porque ele era escanteado como vice-presidente, e ele falou que ele fica aliviado por ver tudo que ocorreu depois, né, em relação a isso. Essa foi a pergunta, ele disse que sim. Sobre dívidas também, ele falou que é uma prioridade que ele tem, tirar dívidas com o atual elenco, então ele vai tentar ter formas financeiras ali, tentar alternativas de receitas para poder quitar dívidas com esse atual elenco do São Paulo, sobre também esses nomes, né, do futebol, CEO e tudo mais. Ele afirma que ele não vai contratar um novo CEO ou superintendente de futebol, não conversou com o Luiz Cunha, né, tinha sido especulado isso, não conversou com o Luiz Cunha, negou assim, veementemente isso, disse que não vai ter esse novo CEO e para o futebol vai ser só esse novo coordenador aí de transição e só. Ele não vai trazer diretor adjunto, como tinha aí ano passado durante os 5 anos do Júlio Casares, Chapecó e Nelsinho. Ele não vai trazer diretor adjunto e também não vai contratar ninguém para vaga deixada pelo Belmonte. Vai ser Rui Costa e também o Rafinha ali como esse coordenador de futebol. Os dois vão trabalhar em conjunto. O Rui como esse cara executivo para fazer negócio, contrata, vende, negocia e também conversa direta ali com o elenco, cara, questão de pagamento. Eles querem o Rui muito mais ativo também, dando entrevista para ser o rosto do futebol. E o Rafinha como esse coordenador de futebol, então, para estar blindando o vestiário, para estar sendo esse cara aí da transição com o atual elenco, com esses jogadores, né? Então, essa é a fórmula do futebol na gestão Assis. Assim será. Ele falou que vai dar uma atenção muito especial para o futebol também, que é o foco dele. Ele segue no Morumbi, obviamente, ali fazendo as suas coisas, mas ele quer dar mais expediente na Barra Funda também para poder ajudar. Confirmou a saída do Alisson para o Corinthians, condicionando com essa cláusula anti-calote, né? Ou paga R$1 milhão ou ele não assina o contrato, simples assim. Falou da situação do Oscar também, falou que esse assunto está sendo conduzido diretamente pelo Rui Costa, que ele até brincou que ele está apertando ali, mas que ele espera que não vá para a justiça, que seja algo amigável, porque tem um entendimento diferente mesmo. O São Paulo, pelas contas ali, entende que deve X para o Oscar. O Oscar entende que o São Paulo deve 3x, sabe? Então, entende que é um assim, valor maior. Até onde eu tenho de informação, é algo ali na casa de 1,5 milhão, 2 milhões de dólares que o Oscar entende que tem para receber do São Paulo. Não lembro qual que é a conversão, acho que é mais de 10 milhões, se não me engano, né? Enfim, então tem essa situação do Oscar que ainda não está resolvida. Ele falou que ele tem pressa para resolver isso o quanto antes. Sobre novas contratações, o que ele falou é tentar dar mais espaço para os jovens da base, porque tem uma situação financeira muito delicada do São Paulo, então vai tentar oportunizar mais a garotada. Sobre comissão técnica, total confiança e respaldo no Crespo. Até tiveram uma conversa, ele falou, em que ele gostou muito do que ouviu do Crespo, então não vai mexer na comissão técnica nesse momento. Isso era uma outra coisa especulada que é mentira. Tem muita coisa que é mentira que é especulada, né? Sobre SAF também, ele falou, cara, eu tenho mandato até o final do ano só.
eu não vou tocar no assunto SAF aqui. Eu vou tentar corrigir a casa, mas não vai tocar no assunto SAF, isso é normal, até porque ele é o presidente interino só, né? Então até o final do ano, e assim, já em outubro tem uma eleição para o próximo presidente. Então é um mandato muito curto para ele pensar em uma grande transformação política. E o mais importante, sobre investigações policiais. Ele falou até, eu senti um tom até de, uma cutucada, que a vez o São Paulo vai voltar a estar na posição de vítima. Ele vai orientar que o corpo jurídico do clube coloque o São Paulo na posição de vítima em cima dessas investigações e não proteja os dirigentes investigados. Esse é um ponto muito importante, a gente espera que ele possa cumprir. Sobre Douglas e Mara, até, eles estão afastados, né, dos seus cargos na diretoria, então já tem esse afastamento, mas em tese esse afastamento ele dura um certo período, né, que foi determinado, acho que foi 1 ano o afastamento. E aí ele afirmou que eles assim não voltam desse afastamento, eles já estão tirados dessa diretoria, e aí ele explicou também, porque tem uma cobrança, tem que expulsar o Douglas e a Mara do clube. Ele explicou também que isso passa pela comissão de ética, não passa por ele. Ele não tem esse poder de expulsar os dois do clube. Tem que haver, então, isso na comissão de ética. Ele falou que isso pode acontecer nos próximos dias e que ele também é um entusiasta da ideia. Pode, então, ocorrer nos próximos dias isso, e aí vira uma votação no Conselho para que eles sejam expulsos aí do quadro associativo do São Paulo. Esses são os pontos em relação a Douglas e Mara. Falou do social também, que foi comum um acordo ali com o Dedé, mas ele falou que já tinha uma pressão muito grande, que não fazia sentido manter o Dedé no cargo. Foi a minha pergunta para ele lá também naquela roda de conversa, né? Então ele falou quanto a isso. E assim, foi isso. Assim, de modo geral, já falei aqui acho que uns 15 temas, acho que foi tudo sobre o Rafinha. Até foi engraçado porque ele deu uma despistada. Ele falou, esse é um cara bom, hein? Esse é um cara que eu traria. Tava fechado já quando ele tava falando com a gente, né? Mas ele não podia falar ainda, né? Porque não tinha ainda a confirmação da saída do Muricy Ramalho e também não tinha ali a confirmação. Aí ele falou, esse é uma boa ideia, esse é um cara bom. Começou a falar assim, ele tentou despistar, mas todo mundo percebeu que tinha alguma coisa ali, né? Então, foi esse o papo com o Massis, de forma geral, assim, os pontos centrais que disse aí o novo presidente do São Paulo. Algo importante é justamente isso, né? Que ele consiga manter essas convicções, não pense na parte política nesse momento, pense mais no futebol e tente qualificar esse elenco. Eu fiz isso em um post, aí tem vários comentários um pouco idiotas, né? Que surgem assim. A impressão geral que ficou do papo, e aí você pode perguntar para mim, pode perguntar para o Kaique Silva, pode perguntar para a Pri, para o pessoal da Band, pessoal da Globo, pode perguntar para todo mundo. A impressão geral foi, esse cara é bem intencionado. Essa foi a impressão geral do papo. Obviamente, na prática, é outra coisa, tem que ter uma cobrança constante, não significa que achou o presidente, ponto final, tem que afrouxar a cobrança porque ele é gente boa, nada disso. Mas a impressão geral do papo nesse bastidor, quando acabou aquela roda de conversa, ele deu tchau e tudo mais, era esse o comentário. O cara parece que ele quer endireitar as coisas mesmo. Tem uma prática e tem todo um ano a ser percorrido pelo Massis, mas achei importante a forma que ele teve esse comportamento diante da imprensa, né? Então esses foram os pontos de modo geral, os assim, bastidores, em modo geral, em relação a essa parte. Quanto ao campo bola, ele também externou uma preocupação, falou que o jogo de hoje contra o Palmeiras é muito importante, que isso é algo que ele está chegando agora também, mas que ele vai tentar dar essa força. Chega o Rafinha agora para tentar qualificar o vestiário, vai dar uma ênfase no mercado de transferências também. E só também na questão do Alisson, que ele tinha comentado, tem essa cláusula anti-calote que ele falou, cara, eu acho bom negócio. Paga R$1 milhão à vista, esse dinheiro me ajuda, tem mais R$500 mil parcelados esse ano, e caso ele cumpra uma meta, 25 jogos em 45 minutos, que ele até falou que a meta é bem razoável, porque o Alisson tende a ser um cara de confiança do Dorival Júnior, né? Ele pode jogar mal, mas ele tende a jogar 25 jogos, porque ele é um cara que o técnico dos caras gosta, né? Mais R$1,5 milhão para o São Paulo. Então, pelo ato do empréstimo, pode ser 3 milhões. Esse seria um bom valor, de acordo com a avaliação dele. E aí também, eles contaram naquela conversa que tem uma opção de compra de 2,5 milhões de euros, né? 2,5 milhões de euros, enfim, milhões de euros é
cláusula de compra do Alisson, caso ele seja comprado pelo Corinthians em definitivo ao final do vínculo. Então é algo também que a gente observa, né? 3 milhões de reais pelo empréstimo, caso ele cumpra ali esses 25 jogos, e mais essa cláusula aí de compra que dá cerca de 15,5 milhões de reais na cotação atual, pode dar cerca de 20 milhões aí o todo pelo Alisson, né? Algo pra gente ficar de olho. Tem ainda esse ponto, né, que o Maciço falou, e hoje até o Stabile, presidente do Corinthians, confirmou. Ele vai para o Corinthians só quando for feito o pagamento, né? Então, tá fechado, deu tchau já para os funcionários, tudo certo. Teve esse aceite da cláusula por parte do Corinthians, mas ainda não caiu o Pix. Enquanto não caiu o Pix, não há negócio. É simples assim. Então, já não tem negociação. A gente crava que já é um negócio fechado entre as partes, mas eles têm que cumprir o que eles fecharam agora, né? Para que ele possa firmar o contrato. Enquanto não for feito esse pagamento para o São Paulo, ele não vai para fazer exame, ele não está liberado. Então, algo que a gente vai acompanhando. Ele tinha exames previstos para hoje, já não assim, não fará os exames hoje, né? Estava programado para fazer hoje esses exames médicos, não fará, porque tem aí então essa questão do Pix, mas um pouco desses bastidores da conversa com a Rimacis, o novo presidente de São Paulo, e ele falou até do nome dele, falou, pode chamar de Harry, tipo Harry Potter, mas a versão abrasileirada é Harry. Aí ele falou, eu prefiro Macis, chama de Macis. Então tá aí, Macis, então, novo presidente do São Paulo, que indo para Barra Funda ontem, ouvindo o TMC, né? Ele falou, pô, os caras estavam criticando ali a venda do Alisson pro Corinthians. Eu não achei que foi ruim. Pô, 3 milhões pelo empréstimo, ele começou a ter esse debate também, né? Então é isso. Esse foi o papo dele ontem. Ele falou também que ele não é um cara midiático, ele não é um cara que sabe usar o Instagram, que não é nem ele que está fazendo as fotos ali pro Instagram dele, que é @macisjúnior, né? Ele falou que é um familiar que está postando tudo mais, que ele não gosta dessa coisa de Instagram, falou que não sabe mexer direito. Ele não é um cara muito midiático também de dar uma entrevista, ele prometeu que dará uma coletiva aí nos próximos dias, vai manter aquele pacote de transparência também, que foi o último ato do Júlio Casares, né? Talvez o último ato que chegou mais atrasado, né? Que era manter uma coletiva por mês no CT de um membro da direção, um treino aberto por semana, isso ele vai manter também. Mas a gente vai acompanhando. Acho que seria importante, esse foi o entendimento geral ali, ele dar uma coletiva porque ele falou para nós, ele falou para a imprensa e a gente reporta para vocês. É muito mais importante, mais factual vocês ouvirem da boca dele, né? Então, ele tende a dar uma coletiva aí nos próximos dias também. Quis fazer esse momento ali para conhecer os profissionais. Isso, assim, coisas pequenas que foram elogiadas ali também. Ele chegou perguntando o nome de todo mundo, parecia dinâmica de escola, primeiro dia, sabe? Fala o seu nome, apresenta aqui, sabe? Para ele conhecer os profissionais. Então, esses são os assim, bastidores do papo de ontem com a Rimacis. Ontem, isso, sexta-feira, ontem. Ontem, então, o papo com o novo presidente de São Paulo, Macis, na Barra Funda. Ah, legal, cara. Pelo menos ele se mostra um cara aberto a falar com todo mundo, né? É claro que ele vai ficar pouco tempo, mas o fato de já abrir aí a porta para poder ouvir, falar com a imprensa, as medidas que ele tomou recentemente, claro que deixa um otimismo aí para o torcedor, deixa um clima mais otimista. Como você bem falou também, não significa que, então, por isso, não vai se pegar no pé se ele errar, ou não vai se ficar em cima dele ali e tal. Cara, qualquer pessoa dentro de um cargo do São Paulo tem que ser cobrada. Tem que ser. Tem que ter o seu trabalho sendo avaliado a todo tempo. É passível de críticas e tudo mais. Mas deixa, sim, acho que um otimismo muito grande aí pelas medidas recentes, né? Teve a saída do Dedé, lá do Social, tem a saída do Carlo Magno, a saída do Muricy, né, que entregou um cargo, mas imagino que sairia já antes também, né? E aí outras possíveis futuras, né? Que acho que ainda falta sair uma galerinha ainda aí que, como diria o nosso amigo Ramone, nefastos, né? Que ainda precisam sair. Mas legal aí saber um pouco como é que foi esse papo, né? Como é que foi aí essa conversa com os colegas aí da mídia, né? Da imprensa, e o que ele pensa para frente, né? Tanto em relação a assuntos mais delicados, como é o caso do Oscar, que pô, todo mundo ficou sem saber como é que estava essa definição, essa saída do Alisson, SAF,
né? Todas essas questões aí para frente e as investigações também colocando o São Paulo como vítima. Porque foi ridículo a gente ver a matéria do Fantástico, um advogado do São Paulo falando em defesa do Casares. O advogado do São Paulo não tem que defender acusado, tem que defender a instituição, né? Então ali, para mim, já afastava o advogado também ali, né? Mas enfim, fica um otimismo aí para que a gente tenha coisas boas acontecendo daí para frente, né? Muito bom saber.